Para quem não está sabendo, né, teve uma polêmica nessa semana, né? Primeiro começou assim com esse post do time da Smoke Trump, né, que é um time do T3, né, ou seja, que disputa os campeonatos de LoL, que está abaixo do Academy, né, os campeonatos amadores, né, liga amadoras, né, campeonatos de qualificatórios para o CBLOL, né? Então eles disputam esses campeonatos assim, que tem um tier abaixo do CBLOL Academy e que batalham também para os seus jogadores e até mesmo o próprio time se classificar e assim ter espaço no Academy. E o que aconteceu? O CEO deles, né, fez essa publicação, né, uma carta aberta, tanto ao Baiano, ao Ilha das Lendas, falando um pouco sobre a questão do Ilha das Lendas no Academy, o Ilha das Lendas competindo o T3, né, o qualificatório para ter acesso ao Academy do próximo split. E nessa carta, né, é uma carta longa, né, eu vou até vou colocar aqui na descrição, né, para vocês que quiserem ler o colocar aqui nos comentários melhor. Colocar aqui nos comentários para quem quiser ler depois com devagar, né? Ler todo o texto, porque é um texto grande, né? E de muitos pontos que o próprio Smoketurn está aí trazendo para algumas críticas com a inclusão do Ilha das Lendas para o Academy, né? O Ilha das Lendas competindo o T3. Dentre essas questões que eles criticaram, né? Tem a questão que eles citaram que o Ilha das Lendas não conhece, né, como que é o T3, não conhece as condições que os jogadores chegam a estar disputando esses campeonatos, não entendem ou não vivem a vida deles diariamente para estar pregando alguma das coisas que eles pregaram lá, falando sobre alguns jogadores do T3, né? A gente tem aí também algumas questões de que eles falaram sobre não ter uma divulgação, né? O Ilha das Lendas ia jogar, né? Poxa, beleza, tem um jogo qualificatório, mas contra quem? Não se divulgava que era o time, não se falava que era o time. Quando se falavam, fora o time da Rise Game, os outros times falavam que não pronunciavam o nome correto do time. Por exemplo, até esse Smoke Trun, eles não falaram o nome certo, né? Ou não sequer nem colocaram um arroba ali do Twitter, porque é muito importante para eles, porque o time do Ilha das Lendas, o canal Ilha das Lendas, todo o sistema de mídia deles tem uma grande mídia, um grande público e que tipo pode ajudar aí o público de outros times do T3 a serem reconhecidos, né, só por disputarem juntos, ou então até mesmo o próprio Liga GG, né, que é onde transmitido, né, os campeonatos T3 e tudo mais, é, poderia ser melhor divulgado para o público poder acompanhar com maior frequência. Não só acompanhar o Ilha das Lendas, mas acompanhar depois o, o Liga GG, né, o Tier 3 todo, e que eles citaram, né, um texto muito grande, mas eles citaram que, tipo, não parece que o Ilha das Lendas está querendo salvar o cenário. Ao contrário, se perderam nesse meio, segundo esse texto grande da Smoke Trend, e começou com esse texto, e que depois o público começou a estar também repercutindo, comentando sobre esse assunto do Ilha das Lendas, indo para o Academy, disputando o T3, algumas questões de que citaram também que durante as transmissões parece que o Ilha das Lendas debochavam dos jogadores do outro time, né? Que era de tier inferior, né? Vamos dizer assim, que um time estava disputando com dois imports, o outro time com um cara que está começando agora e mesmo assim debochavam de alguns jogadores, né? Debochavam de alguns times e que beirou longe do profissionalismo, segundo essa carta do Smoke Trump. Aí eu queria falar com você, Bombo, o que você acha sobre essa questão, né? De toda essa confusão que teve aí durante essas últimas semanas com a nova, com a entrada do Ilha das Lendas para o Academy e também com a disputa do Ilha das Lendas
no Qualify, né, do T3. Quero saber a sua opinião sobre. Eu acho que é um ponto muito importante a ser levantado quando você entra nesse tipo de discussão é de que criticar, é que fazer esse tipo de comentário que a Smoke Tran fez, né, a equipe do Tran fez, é muito diferente de hatear, é muito diferente de você criar uma narrativa apenas com o intuito de prejudicar alguém. Lembrando, né, eu concordo com essa opinião que você disse sobre a questão de que, tipo, muitas vezes pareceu que o público tinha interpretado que esse time estava reiterando, ao invés de criticar, né? E a gente também tem essa questão de muitas vezes a gente, como que eu vou dizer? O fato da gente ter hoje muito público, né, em um determinado sistema de mídia, em páginas, né, em alguns times, fazem com que algumas pessoas também venham a entender de uma maneira diferente os comunicados. Então, o que, que acontece? Vamos lá. Dá a entender também que muitos torcedores, né, muito público da Ilha das Lendas, né, que tipo a Ilha das Lendas chega já no Academy como a maior torcida, porque eles têm um público enorme, né? E que tipo deu a entender que eles entenderam que, ó, eu torço para eles, é o que eu gosto, vocês estão errados, vocês têm que entender, vocês estão falando groselha, mas é tipo assim, a gente tem que saber um pouco a entender as realidades do que os outros estão querendo demonstrar. Porque esse comentário aqui, essa carta, né, além do Smoke Trump estar falando sobre. Está aí falando sobre o cenário deles, embaixo está escrito que outras organizações do próprio T3 apoiam, né, essa carta. Né? Essa carta contou com o apoio de outras orgs, como o caso da JQG, Arkham West, BSV Originals, Offline Jungle, né? E tem outras também, se não me engano, da Fênix, que colocou lá nos comentários falando, não, eu também pode colocar aí assinado por a gente também, porque a gente também apoia isso que você foi dito. Então, tipo assim, quando se tem uma reclamação, né, uma crítica que é construtiva, que foi nesse caso, tem que ser prestado, tem que ser lido e analisado para ver se essa questão é pertinente ou não. Né? O Ilha das Lendas não é só um canal do YouTube, é um grande sistema de mídias e que tem gente que trabalha lá para o Omelete. O Omelete é um canal grande, né? O Omelete faz parceria com o Ilha das Lendas e, obviamente, tem uma pessoa que cuida disso daí, que vai ver os comentários, vai ver o que o pessoal está falando e vai chegar e falar: ó, seguinte, vocês deveriam ter colocado o arroba de um time, poxa, vocês deveriam ter divulgado um pouco melhor esse campeonato. Vocês estão pregando sempre sobre salvar o cenário, então é legal vocês falarem um pouco de como que é o Liga GG, como que é o T3, né? Disseram até nessa carta que durante as lives tinha gente falando sobre mudança de regras que da Liga GG que não era real, né? Então até convido o pessoal que não leu essa carta a ler essa carta depois. E o que eu vou dizer é o seguinte: essa live era para ser com mais gente daqui e eu ia comentar somente sobre fora da questão principal, que é a questão mais comentada no Twitter. Qual que é a questão mais comentada no Twitter? Que é, poxa, você tá com um time do Academy, né? Até mesmo no T3, você disputou um Qualify com um time com 2 reports. Uma liga que era de desenvolvimento. Aí você pega 2 reports, um deles campeão brasileiro, o outro melhor mid brasileiro no CBLOL passado, outros 2 que já disputaram o Academy e que disputaram já também o CBLOL, um outro que já disputou várias vezes o CBLOL e tá aí tendo bastante experiência. Então, tipo, você pega todos esses jogadores, você acha que é justo competir com times que estão começando agora, investindo em novos talentos, né? Isso é a principal crítica hoje no Twitter. Só que eu não queria falar minha opinião sobre esse tema, né? Eu vou ser até sincero, Bomba. Na hora que você falou, quando eu fui lá pegar, eu não sei se você falou sobre isso.
né, sobre essa questão de o pareamento do time do Ilha das Lendas comparado com outros times que tem jogadores que ganham, sei lá, menos 10 vezes o salário do que alguns jogadores do Ilha das Lendas, né? Mas a minha opinião que eu vou dizer aqui é que eu concordo com eles sobre a questão de divulgação, mas também não é uma obrigação do Ilha das Lendas divulgar outros times. Não é uma obrigação o Ilha das Lendas marcar um outro time ou fazer um trabalho, né, profissional. Não é uma obrigação, né? Ética pode ser que seja ética, né? Mas principalmente pelo fato deles sempre estarem falando de salvar o cenário, eu acho que isso não é salvar o cenário. Eu acho que isso é você querer se destacar no cenário. Porque eu vou falar fora do time, fora questão do nível do time, fora de questão profissional, assim, de players. Vou falar questão de mercado, comunicação e publicidade agora. O que dá para entender é que o Ilha das Lendas fez esse time, né? Ele disputou no split passado para tentar participar do split do Academy, não conseguiu, agora conseguiu e vai disputar, mas para mim, sinceramente, está parecendo que o Ilha das Lendas quer fazer um time forte para ganhar o Academy, ganhando a Academy, vai para a Libertadores da América, a Libertadores do LoL, que vai ter agora com os times americanos, vai ganhar, porque os outros times têm menos experiência no Academy, até o NA pode ter jogadores aí que já tinham jogadores experientes no Academy deles, mas eu tenho certeza absoluta que o Ilha das Lendas vai ganhar o Academy, vai ganhar essa Libertadores e vai falar depois, puxa, viu? A gente foi que trouxe o primeiro título internacional do LoL pro Brasil, ó, que não sei o quê. Mas, poxa, não é com academies, não é com jogadores de desenvolvimento. A gente vai ganhar com uma empresa, que o Ilha das Lendas é uma empresa que está tirando dinheiro do bolso para estarem colocando o nome Ilha das Lendas na história do CBLOL, na história de uma possível grande conquista que a gente vai ter, né? Tendo conhecimento, fazendo com que o Ilha das Lendas seja reconhecido lá fora. Se acontecer aquelas coisas de o CBLOL vai deixar de existir, vamos fazer uma Liga das Américas, vamos chamar alguns times do CBLOL, alguns times disso, um time daquilo, vamos unir que nem a gente fez lá com a Oceania e o Japão. Certeza absoluta que vão chamar o Ilha das Lendas. Tem grande público e ganhou esse campeonato aí. Então, tipo assim, eu não acho que essa questão que o pessoal tá pregando de vai ser. A Ilha das Lendas vai pro Academy. Puxa, vai ser melhor para os jogadores treinarem. E os jogadores do Academy agora vai ter um desenvolvimento melhor porque vão treinar com coreano, vão treinar com import, vão treinar com gente de nível bastante grande. É que agora o nível do Academy vai ser melhor, que é a chance agora de a gente ter que permanecer os talentos, o Schwip e o Tucur do Brasil, porque eles não iam ficar. Desculpa, mas eu acho que tudo isso é balela. Questão de desenvolvimento é balela. É questão de mercado e publicidade. Ilha das Lendas é uma empresa, entrou num campeonato, vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais reconhecimento de marca, vai ser mais visível, vai ter um maior conhecimento do público, vai ter mais patrocínios, inclusive até mesmo a chance de tirar patrocínio de alguns times e colocar neles, porque tipo, poxa, por que raios eu vou patrocinar, sei lá, um exemplo aqui, gente, vou patrocinar uma Kabum? Não. Vou patrocinar uma NTZ? Não. Liberty? Não. Ilha das Lendas? Eu acho que eu vou patrocinar a Ilha das Lendas, porque além de time, eles também são um canal de mídia, né? Então, tipo, vai chegar a pegar patrocínios de outros. Os patrocínios não vão mais ver o time, vão ver mais a questão de querer patrocinar o Ilha das Lendas. E, por assim também,
como eu disse, crescer o reconhecimento do estrangeiro com a marca deles, né, participando desse possível campeonato é, internacional. Só que eu falo a seguinte questão para encerrar. Se o Ilha das Lendas for para esse campeonato internacional e perder, vai ser disparadamente a maior vergonha que nós brasileiros já tivemos internacionalmente. Porque os caras simplesmente montaram a maior seleção de todos os tempos para a Academy, com um time que poderia estar no CBLOL, com um time que poderia vencer ligas superiores, mas fizeram um time aí para competir. Esse campeonato é um time apelão e mesmo assim perdeu. Mas se ganhar, será que a gente vai tratar como uma grande vitória mesmo? Ou será que vai ser tipo, sei lá, quando o seu time, por exemplo, ganha. Quando um Botafogo, por exemplo, ganha uma Taça Rio, né? Quando o seu time, por exemplo, ganha uma Copa do Interior. Quando o seu time, sei lá, é campeão da Série C. Entendeu? Tipo, é um campeonato que, tipo, a gente vai. Eu acho que o sentimento nosso vai ser de beleza, fez a obrigação, mas não que a gente tem que hypar muito. A minha opinião, né? E eu vou ler aqui para você, ou melhor, bomba, né? Não, vou ler aqui, tô conseguindo ler, tô sem óculos, mas consigo ler. Vou ler aqui também a opinião do Gustavo Miranda, nosso espectador. Ele colocou assim, né? Lá sobre aquela questão do Ilha das Lendas e pro Academy, ele citou que o Academy precisa elevar o nível mesmo para os novos players chegarem com mais preparados ao CBLOL. Ideal era times terem um capitão com mais experiência e um vice-capitão, um capitão com mais experiência e um vice-capitão, os outros CT3 ou T2. Essa é a opinião do Gustavo. Eu achei legal essa opinião de tipo ter pelo menos ter jogadores, uma quantidade específica de jogadores experientes, né? E ele disse também sobre, tô achando que esse American Masters, né, que é a tal Libertadores, assim, que nós brasileiros apelidamos, deve ser pelo menos 3 a 4 vagas por região. É assim que acontece no EMEA Masters e na Asia Challengers, né? Ou seja, é assim que lá fora, tanto na Europa, né? Na Europa tem essas ligas, cada país tem uma liga, vamos dizer assim, abaixo da LEC tem um campeonatinho de cada país, e que depois os times se representam no campeonato internacional. E na própria Ásia também tem a mesma coisa, né? Abaixo da LCK tem o LCK Challenger, que é o T2 de lá, né? Que até então a informação que tinha dado que eram os campeões, né, Gustavo? A informação que o pessoal que vazou era que os campeões, mas que eu também acho melhor essa ideia de tipo ter mais de uma vaga, né? De Senão ficaria mais de um muito time. curto, eu acredito. Tipo, mano, um triangular, velho, tipo, não vejo graça num triangular, mas tipo um hexagonal, opa, né? Um campeonato com maior quantidade de times, eu também vejo que seria bem melhor, né? E você, Bomba, tem mais alguma opinião sobre toda essa questão? Fiquei falando por muito tempo. Eu acho que foi a vez que eu mais fiquei tempo falando aqui minhas opiniões, que eu não sou de dar opinião, mas hoje, hoje só nós dois, tenho que colocar minhas opiniões aqui, minha cara tapa também, né? Quero saber se você tem mais opiniões aí sobre esse assunto. Ah, eu acredito que esse seja um assunto realmente que é normal, né? A pessoa ficar mais se estender mais, né, no assunto, porque é um assunto muito, muito polêmico. Eu terminei que, na verdade, eu nem tinha comentado antes. Quando tu saiu, eu achei que a câmera tinha bugado e eu fiquei meio perdido. Então, eu vou dar uma breve opinião. Eu acredito que, falando sobre essa situação da Smoketran, né, continuando o que eu estava falando, que eu só falei aquela pequena parte, de que você falar sobre o que aconteceu não seja você hatear, não seja você destilar um ódio, certo? Todo mundo tem direito de falar
sobre as indignações, e isso não precisa ser tratado de uma maneira ruim. Todas essas organizações, mesmo as do T3, como também o IDL, são organizações públicas que estão passíveis de escutar alguns comentários assim sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre player bom, player ruim, essas coisas assim, porque acontece no nosso cenário. Eles são organizações, eles têm que estar aptos a ouvir isso. E o que aconteceu, na minha visão, foi de que o IDL não soube escutar bem esse comentário. As críticas do Smoke Tram foram muito justas, certo? O IDL ele não tem obrigação de nada. O IDL é um time como o outro. Mas o IDL, ele se obrigou, ele pôs esse peso em si mesmo nas lives em que eles fizeram, quando o Baiano, quando o Revolta, quando o Minerva, quando o Ranger, quando o Mylon, trouxeram o IDL como numa posição que ele não está, numa posição de salvador, numa posição de influência, numa posição de Jesus Cristo no meio da terra, porque uma coisa é você dizer, olha, a gente está indo pro T3 para amassar o T3 e ir pro Academy e ganhar uma vaga na Academy. Tá entendendo? Outra coisa é você falar assim, poxa, gente, a gente está indo lá com 2 importes, mas olhem pelo lado positivo, a gente vai trazer visibilidade. Quem é que via T3 antes do Ilha das Lendas chegar lá? Esse cenário nem sequer existia de verdade. A gente está trazendo a visibilidade que eles nunca tiveram e nunca vão ter. E aí, enquanto eles põem esses comentários dentro de si, certo? Enquanto eles atribuem a si mesmos essa responsabilidade, eles pecam com a responsabilidade deles. Eles não trazem esse engajamento, eles não dão a visibilidade necessária. Você jogar contra um time e ganhar dele não é da visibilidade. Você mostrar a existência desse time, você mostrar os projetos deles, você fazer o que fazer o que você falou, de marcar o arroba, retweetar um post, dizer assim, pô, galera, foi uma partida muito legal, a galera da Smoke Train é muito boa, vão assistir o resto dos jogos dele e tal. Essas coisas fomentam o cenário de D3. Essas coisas ajudam o crescimento da base. Você simplesmente chegar lá, usufruir de um cenário que demorou muito tempo para ser construído e ir embora não é fomentar a base. E eu não digo que eles estão errados de terem feito isso, porque, novamente, eles são uma organização, eles não são uma caridade, eles não tinham obrigação de fazer nada disso. Mas eles decidiram que eles tinham essa obrigação. Eles decidiram que iam se nomear os salvadores do cenário. Então, por que, que eles não estão salvando? Por que, que eles não estão agindo coerentemente, certo? Eu acho que esse foi o grande motivo para a Smoketran, para JKG, Arkham West, BSV e Offline Jungle, que foram as outras organizações que apoiaram a carta, se sentirem incomodados, ok? Então, esse é o maior problema da situação. Agora, no Academy, é outros 500. O Academy, você vem com 2 importes fortes, mas você vem dentro de um cenário em que os times eles têm capacidade de se desenvolverem. Você está colocando um Tukuli e um Shrimp não no meio de uma galera que ganha uma coxinha em um Guaravita, entende? Porque, infelizmente, essa é a realidade do T3. Obviamente, eles não ganham um lanche, mas eles ganham pouco. Eles não ganham o suficiente para se manterem, eles não têm uma coaching staff E quando ganham, no caso, suficiente para né? desenvolver. E Quando quando ganham. ganha, tem muito time que não ganha, né? Tem muito time que não ganha. Então, você colocar importe no meio do T3 é você colocar, que nem pegando aqui um meme do Twitter, se me dão essa liberdade, é você colocar uma bomba de hidrogênio contra uma criança tossindo, certo? Que é uma imagem que tem no Twitter. É injusto. Agora, você colocar no Academy, em que tem uma coach staff, em que tem um Joko ajudando a PEN, que tem um coach seal que obviamente dá uma certa ajudada na Cade, que você tem um Jokster na INTZ, um Gafone na Kabum, em que você tem uma coaching staff preparada para lidar com esse tipo de situação, você colocar importe lá, por mais que seja injusto, você dá a oportunidade para esses players se desenvolverem, até porque muitos desses players não são novatos, já têm experiência com o cenário competitivo. Deu falando aqui alguns poucos nomes. Tatu, Melchior, Gato, N, Levizinho não, SKB, Betão, Gucci, Steps, todos esses nomes são nomes que já têm uma passagem pelo cenário, certo? Então, eles são nomes que vão poder desenvolver bem
jogando contra adversários de um nível maior, porque eles vão tomar uma peia, né? Usando a gíria nordestina aqui, eles vão apanhar um pouco, mas quando acabar a partida vai ter uma coaching staff que vai dizer, olha, os jogadores importados, eles foram melhores porque eles fizeram isso, isso e isso. Vamos treinar para não acontecer novamente? Então, aí você tem um ambiente saudável. No T3 não tem. Então, acredito que a Ilha das Lendas fez um serviço muito grande ao entrar no T3 dessa maneira, mas agora no Academy são outros 500, é outro universo. E se ganhar, se for para Libertadores, todo sucesso, boa sorte, estarei torcendo, pois eu sempre torço para o Brasil, acima de tudo. Certo? Torço para a INTZ, mas se for a Loud lá fora representando a gente, tô torcendo para a Loud, tô levantando bandeirinha, porque para mim é o cenário brasileiro que importa. Fora isso, não tenho muito mais a falar sobre o tema. Boa. Como você disse, né? A gente não tá aqui para julgar. Na verdade, a gente está assim porque é o nosso objetivo, né? Daqui, da nossa opinião, a gente é um canal que a gente pode emitir nossa opinião. A gente fez aqui um canal para que a gente possa falar o que a gente acha, né? Ser conectadores, ser formadores de opiniões, né? Comentar aquilo que a gente não tinha espaço para estar aqui falando. E o que acontece? A gente não quer chegar e falar assim, não, Ilha das Lendas está errado ou Ilha das Lendas está certo. O que a gente só está falando aqui é uma questão de. E nem essa questão de ética. Ética não é obrigação, né? O que a gente está falando aqui é que nem o Bomba disse. Foi que a Ilha das Lendas se colocou no lugar de que nós somos os salvadores dos cenários. A gente vai salvar o cenário. E não foi só isso. Entendeu? Então, ou seja, eles não falaram só isso, né? Falou isso, falou que o Academy tá cheio de jogador aposentado que nem devia estar lá. Tinha que colocar mais pessoas, que devia ter mais espaço lá. Tinha que colocar jogadores novos, né? Eles falaram isso. A LCS tá quebrando aí, porque a LCS tá pegando muitos jogadores bons, que não sei o quê. Eles já citaram também sobre o Academy da LCS ter muito jogador aposentado jogando no Academy, não deixando espaço, né? Lá atrás, ó, lá atrás, eu lembro disso, lá atrás, estão fazendo a mesma coisa, colocando, sendo desigual, quebrando, no caso, essa questão de tipo um time. Tem time que, tipo, até mesmo nos times profissionais que estão no CBLOL, os times do Academy deles às vezes não pagam um terço do salário que esses jogadores imports vão ganhar, né? Então é tipo isso que a gente tá falando. A gente não tá querendo citar se faz certo, se faz errado. A Ilha das Lendas não tem obrigação. O que a gente tá falando é que você vende o peixe e tá entregando uma manteiga. Você não tá fazendo aquilo que você pregou. Muita gente que é seguidor do Ilha das Lendas também criticaram, né? Eu sou seguidor também do Ilha das Lendas, eu critico, né? Tem gente que começou a seguir o Ilha das Lendas também pensando nisso. Puxa, da hora o jeito que eles fazem. Eles salvaram o CBLOL. Criaram uma nova maneira de transmitir CBLOL, uma nova maneira de transmitir conteúdo. Muito pica. Só que ao mesmo tempo que, tipo, tem gente que não gosta de hipocrisia. Não gosta de gente hipócrita, que fala uma coisa e na hora faz outra. Claro que também a gente entende que, tipo, mano, Ilha das Lendas é uma empresa. E não é só o baiano o dono. Ilha das Lendas não é só o baiano. Ilha das Lendas tem pessoas por trás também. Tem outras empresas por trás. Se o Cebolano não vai acontecer, é só por causa do baiano? Não, não é só por causa do baiano. A gente só cobra o baiano porque ela é a pessoa física, a pessoa que é o que a gente vê como o principal, né? Mas ainda tem outras por trás. O Ilha das Lendas foi pro Academy. Às vezes pode ser que não seja nem uma questão de prioridade do próprio baiano. Pode ser que alguma outra por trás também fez essa obrigação. E às vezes, sei lá,
entendeu? Não vou ficar falando suposições, mas a gente tem que entender que tudo isso é uma ação de uma empresa. E que o Baiano não é somente um streamer. Ilha das Lendas não é somente uma mídia. Ilha das Lendas é também uma empresa e que vai ganhar dinheiro disputando esses campeonatos. E que eu, sinceramente, fiquei um pouco com o pé atrás com tudo isso que eu já falei, né? E também porque eu já tenho também um pé atrás com essa questão de quando uma mídia grande, não só falando de CBLOL, mas em todos os esportes, quando uma mídia grande quer entrar em um esporte. A gente vê, por exemplo, no futebol, a Globo não tem time. O SBT não tem time. Nenhuma mídia, né, tem um time. Porque a gente pode entender que é um conflito de interesse. Né? Poxa, o canal que é mídia, o canal que transmite o jogo, vai mostrar o jogo do time dessa própria empresa. Você acha que eles vão falar mal? Você acha que vão descer a lenha? Você acha que não vai aproveitar a oportunidade para criticar os rivais? Você acha que vai ser 100% imparcial? Né? Ou você acha que que não pode usar essa questão de mídia uma maneira de se promover acima dos outros? Como até mesmo a própria carta lá da Smoke Trump estava descrito, que tinha essa questão de eles tratarem os jogos, né, de uma forma usando muita... Fugiu da mente a palavra, desculpa. Mas que deboche. Né, deboche. Quando você debocha o seu adversário, você não concorda que quando você é uma mídia grande e está debochando seu adversário, o seu público vai ver essa mídia grande com um ar de inferioridade? Por exemplo, um jogo só ruim que o seu time teve. Você é esculhambado por uma mídia. Você não acha que o público dessa mídia vai começar a achar que o seu time é o pior time do campeonato? No caso, sendo sincero, a gente já vê isso. Muitas das vezes eles já criticam times do CBLOL que às vezes, tipo, é menos mídia. É um time que, tipo, tá jogando bem, mas que uma partida só fazem com que toda a história do time seja uma mentira. Toda a história do time seja um péssimo, seja um fracasso, entendeu? Então, tipo, essa é a minha questão, encerrando. Também, obviamente, né, respondendo tudo isso, respondendo todas as críticas, o Baiano fez um vídeo de 9 minutos, também se vocês quiserem, é só ir lá no Twitter da Ilha das Lendas, né? A gente não vai colocar o vídeo aqui que é 9 minutos, mas o post deles eles até escreveram um resumo do que seria esse vídeo. Ele fala que trazendo jogadores veteranos, né? Porque assim eles vão treinar diretamente com alguns jogadores novos, né? Tipo, os jogadores do Academy agora vai ter oportunidade de jogar com o Shuip e com o Tuku, né? Treinar com eles, jogar o competitivo com eles, ser experiente mais isso, né? Ele também falou assim que o time do Ilha das Lendas vai dar mais visibilidade ao Academy, falou que quer que tenha uma aproximação, né, do público do dia a dia com o time para que faça do time que faça parte do Academy, né, transmitindo treinos. Isso já me preocupa, transmissão de treinos, mas tudo bem. Mas também essa questão de tipo eles parecem um pouco que quer transformar o Academy também um pouco de criação de conteúdo, pelo que o Baiano falou no vídeo, né? Mas eles falaram também que quer ser um time competitivo, né? E que quer que dessa maneira possa, ou assim, o Brasil se tornar uma melhor região, né? Com a introdução deles no Academy.